New Voice Summit apresenta Keynote Speaker Google Assistente, Rebecca Nathanson, Director of Product Management, Google Assistant Developer Platform at Google. Entrevistada por Marco Oliveira, Head of Assistant Partnerships Latam at Google. So, hello everyone. I'm Marco Oliveira. I lead partnerships for Google Assistant in Latin America. And today I have the pleasure of sitting down with Rebecca Nathanson, Google's Director of Product Management, leading the Google Assistant Developer Platform. So before joining Google, Rebecca has also led product teams at several other companies, working across enterprise software, consumer products, and developer products. She also holds a Bachelor in International Relations from Stanford University and an MBA from Carnegie Mellon's. Rebecca, thank you so much for being with us today. And can you tell the audience a little bit more about your role at Google and what your team does? Sure. Thanks, Marco. Yeah, I'm thrilled to be here. So my team leads every effort to support developers who build for Assistant, both on speakers and smart displays, as well as for Android apps on mobile, auto, and anywhere else that Android and voice collide. So we work on tooling, outreach, documentation, and APIs, and we really love the community that we've built out with developers and all of the amazing things that the developers can create in, with the tools that we've built. They come up with things that we never would have, and that's the wonderful thing about watching the community develop. It's cool, thanks. And I'm sure the audience is really excited to hear more from you. So as you know, when the team behind New Voice started to think about this event, they were actually envisioning a physical event in a beautiful venue in São Paulo. So ideally, we would have this conversation in person in Brazil, and perhaps going for a few caipirinhas with the team afterwards. Unfortunately, we're still living some challenging times in many parts of the world, and we won't have this event physically, obviously. It's fully online. And I'd actually like to start by asking you, how do you think the pandemic has impacted the voice space? Yeah, so first off, I will hold you to a rain check on that caipirinha in Sao Paulo. That sounds wonderful. So at some point we will do that. But yeah, so it definitely has been a very interesting last year and a half. So I think the first thing to acknowledge is we are talking about a long time period at this point. And it's during a vital time of growth for voice. So more than a year and a half into this period of our lives, as voice was already on a massive growth trajectory, I think that during this time, we've simply accelerated what was already a pretty steep adoption curve. So within that, the thing that hasn't changed is that voice makes interacting with technology easier and faster. It takes away friction in a way that lets everyone in the home, whether they're young or old, interface with technology more easily. So my son can't read yet, but he can navigate to the animal of the day with no problem. He can find a Peppa Pig story with no problem, all using his voice. And for me, when I was working on the pizza dough the other day, and I could not remember if I was supposed to already be preheating the pizza oven, well, let's just say that if my smart display had feelings, it was probably very grateful that I asked it to read me the recipe out loud rather than getting flour and dough all over it trying to navigate to that info. So those are the things that haven't changed. But there is something I think really key that did change, which is that more people were at home to just honestly try it out. And many of them were trying to cope with their hands full, both literally and figuratively. And that changed things. So when your kids are stealing your phone, I speak from experience, when your new pet is chewing the keyboard cable, and the normal rhythm of home and life is just really disrupted, that home time was really the perfect chance to just kind of fling a question or a command at a voice assistant and see what happens. And maybe it can help. And if it doesn't work, I haven't really lost anything because my hands weren't free to type it out in the first place. And it turns out we can help with a lot of things. We've seen increases in searches for media, for news, recipes,
games to play with the family. Again, favorite one of my sons. People are using timers and reminders to help them with their daily activities. Again, with so many people in the household, managing schedules is really critical. And they're using voice to start video calls, reply to messages. There's all sorts of things that people have discovered as a result of just honestly trying it out. Cool. So speaking of helpfulness, can you actually expand on the things we're doing to make Google Assistant more helpful? Yeah, absolutely. So we're focused on a few key areas, I would say, and I would call those information, communication, and entertainment. So on the information front, COVID is obviously top of mind, and we want to make sure that people can find accurate information about COVID symptoms, news, the latest numbers, or even vaccination centers at this point, thank goodness. And on the entertainment front, in an attempt to keep my son and all of the other kids all over the place amused, we've increased our catalog of games and stories that are available on the Assistant. And a lot of these actually have come from companies in Latin America, which I think is awesome. And then finally, on the comms front, Brazil actually got to use one of our new comms features first. So we added a feature that lets you use your voice to send audio messages more easily on mobile. And we put it in Brazil first because we know how key voice and audio messages are in Brazil. And also in comms, there's a space where the voice is not just a useful thing, it's a key part of making sure that you stay safe, and that's in the auto. And we're working on rolling out assistant driving mode. And it's our next evolution of the mobile driving experience on Android. Lets you read and send messages, lets you make calls, lets you control media with your voice while driving. So everyone, eyes on the road, use the assistant driving mode, and that way you can still communicate while staying safe. Yeah, that's great. You mentioned games and stories and the increasing catalog of new titles from companies in Latin America. And, we've seen many new companies building for voice apps in the last couple of years here in Brazil. And I know we'll have the chance to hear from some of them today, which is amazing. Most are only really just getting started to explore voice. So what advice do you have for those venturing into these fields? So I think whether it's for games and stories, for apps on the road, any other application of voice, I think one thing that's key to remember is that voice sits in a larger context of visual and touch interaction. And the surfaces you build for use those modalities in very different ways. They mix them differently, they prioritize them differently. And so as you explore your options of how you're going to step into this space, whether you're at the very beginning of your journey or you're trying to figure out what your next killer app is going to be, I think it's critical to make sure you're not defining or coding yourself into a corner, particularly by focusing on voice to the exclusion of the environment that it sits in. So just because you're building for voice on a speaker today doesn't mean that tomorrow you won't need to apply that same use case in a combination of voice and visual for the car or adding in touch on a display. And so I think it's key to look at voice in the larger context of our ambient ecosystem, both in terms of surfaces, whether it's a smart display, whether it's a speaker in the car, and modalities, that mixture of voice and touch and visual. That's such a valuable insight. Understanding context and adapting to either multiple surfaces or modality, I think it's going to be key to really provide helpful experience to your users. So I'm glad you mentioned that. And switching gears a little bit, as voice technology is constantly evolving, can you discuss some recent innovations you've seen in this space? Did you see LaMDA? Everyone needs to take a look at the demo from the Google I/O main keynote. It's pretty much the coolest thing ever. So I got a chance to try out a number of conversations with LaMDA before it launched, and it took me some pretty meandering places. And I think it's just wonderful because it shows that we're starting to create speech and language interactions that are natural and surprising. And being surprised is a wonderful feeling when you're dealing with AI, generally, hopefully pleasantly surprised. But then there's also the work that our own assistant team is doing to improve the naturalness of conversations. Everything from correctly pronouncing names, because a mispronounced name can honestly feel like an erasure in some ways,
to understanding the context of words in relation to each other. Because a critical part of a truly natural conversation is understanding the broader context, which means knowing what came before. Yeah, I'm so glad you brought up Lambda. There's so much cool stuff being worked on at the moment in this space, and we've not only seen many companies investing, which we've talked about, but also many more individuals getting involved and even starting new careers in this space. What's your one key piece of advice for those who are embarking on a new journey in voice technology? So I think the key thing is don't limit yourself. So if you think of career in voice as just software engineering or business development, you're missing all sorts of amazing opportunities. There are conversation designers, product managers, of course, voice designers, speech specialists, the list just goes on and on. Voice is such a broad space that there are opportunities for everyone. And I think that new careers and new fields are being built all the time. I mean, if you think back just a few years ago, how many conversation designers were there out there? Probably not very many. And so I think that it's critical to think not just about the voice space that fascinates you, but finding the part of it that's most exciting for you personally. And you'll always do your best work in an area where you feel excited both about the space and about what you do day to day. That's an amazing advice. So today we'll get the chance to hear from a lot of people who I know are very excited about this space and hopefully can help to inspire others as well, including a few women, both from Google and from other companies. So I know we're still not where we'd like to be in terms of diversity and representation. And I know you're a sponsor and advocate for Women in Voice. And I think you're aware there's also a Women in Voice group doing great work here in Brazil. And I believe they would love to hear your thoughts on how to account for diversity in this industry. Yeah, so this is very, very close to my heart. This is incredibly important to me. I'm actually the co-chair for the Women of Google Assistant within Google, and the Women in Voice org is an absolutely wonderful one. I think the thing that excites me the most is we're at the very beginning of the voice and multimodal revolution. We're building a new industry, which means that in some ways it's easier for people from all walks of life to get in, because there isn't this established history. There isn't the old boys club, as it were. And it means that everyone will be able to shape the future of the space. And it's incredibly important to have people from geographically diverse backgrounds, gender diverse backgrounds, socioeconomic, racial, and ethnic. And if we can get all of these diverse voices and perspectives in on the ground floor, then as the industry develops, the diverse voices will rise in the ranks over time. They'll provide leadership with varied perspectives, and that ultimately can, one, help get others into the field because they see someone like them and therefore feel like there's a chance for them as well. But it also produces better products. And so, as far as I'm concerned, this need for diversity isn't just about making sure everyone has a seat at the table, although that's absolutely critical. It's also good business. There's research all over the place which shows that diversity of viewpoint leads to better outcomes. And so that's why it matters so much to have people coming from different backgrounds, and definitely gender equity is a huge part of that, in order to create the best products that we possibly can. We couldn't end with a better message, Rebecca. Thank you so much for your time and for being with us again. Well, thank you. It was a great conversation. I really look forward to seeing all the rest of the sessions, and I can't wait for us to be able to do this in person at some point, sometime soon. Bom, Júlia, é uma satisfação, né, ter esse tipo de palestra, ter aqui a Rebeca dividindo com a gente, com o mercado brasileiro, a estratégia, no final do dia, a estratégia do Google, né, da plataforma Google Assistente para o nosso mercado. Isso é muito relevante, eu fico entusiasmadíssimo, não só como new voice, né, mas como empreendedor da área da voz. Então a gente vê, primeiro assim, o foco que o Google tem
e que as plataformas têm. Aí eu digo Google, em breve nós vamos ouvir aqui a estratégia da Amazon, e acho que todo mundo está vendo muito claramente todos os esforços que a Amazon também tem feito no Brasil, e o mindshare altíssimo, né, da plataforma. Então, eu vendo esse tipo de palestra, falo por mim e com certeza falo por dezenas de pessoas que estão agora online, que estão investindo já na voz, que estão pensando, né, em fazer seus investimentos na área da voz. Nos dá ainda mais entusiasmo para continuar nossos investimentos, para continuar nossa dedicação para fazer esse ecossistema acontecer no Brasil. Não é isso? É isso mesmo, Daniel. É bom que ela deixou claro, né, tipo, o foco do Google, né, na informação, no entretenimento, né, aí a gente lembra dos voice game, né, e do que o Google vem fazendo para dar mais naturalidade às conversas do Google Assistente, Daniel. Boa. Então agora vamos continuar. A gente precisa acelerar, não vieram aqui para nos ouvir, né? Agora a gente tem um outro keynote muito relevante, um painel que vamos discutir de maneira, acho que bem profunda, a estratégia das duas grandes plataformas para o mercado brasileiro. Então vou começar apresentando o Google, logo em seguida entra a Amazon. No Google vai apresentar o Google o Marco Oliveira, que é o head de parcerias para a América Latina do Google, como eu já até citei ele. É um cara muito importante, a gente que está no mercado sabe da importância da função dele. Um cara que desenvolve o ecossistema da América Latina, evidentemente do Brasil, tem ajudado a empurrar esse mercado, e o Marco vai nos dar uma visão aí bem clara. Importante, né? A palestra é ao vivo, então o Marco vai entrar com a gente agora, dividindo com a gente as estratégias do Google para o mercado brasileiro. Chama, por favor, a vinheta do Marco e bom dia, Marco. New Voice Summit apresenta Marco Oliveira, Head of Assistant Partnerships Latam at Google. Bom dia. Olá, Daniel. Tudo bem? Bom dia. Acho que teve esse gapzinho. Prazer ter você aqui, cara. Agora é hora de você brilhar. Por favor, fale pra gente. Obrigado. Tudo aí que tem acontecido. Obrigado, e as estratégias. Tá ótimo. Você já me apresentou, acho que a única coisa que faltou falar é que eu sou português, é daí que vai meu sotaque, tá? Mas alguém fica se perguntando, é daí que vem o sotaque, tá? Então, eu tô em São Paulo, tá? Eu realmente trabalho no Google em São Paulo, e é São Paulo, então talvez vocês ouçam aí um pouquinho de barulho de obra no fundo, mas vai dar tudo certo. Então, tá ótimo, vamos lá. É um prazer enorme estar aqui ao vivo com vocês para falar um pouquinho sobre o Google Assistente e, mais importante, sobre o mercado de assistentes no Brasil, com vários cases aí de sucesso que a gente vai ouvir aí ao longo do dia, várias empresas apresentando. Vai ser um dia muito, muito produtivo. Então, para começar, no Google a gente acredita muito no uso da voz como interface com a tecnologia. E acho que vocês já me ouviram falar bastante sobre isso. E sabemos da importância desse instrumento para o brasileiro. Tá? Já são muitas aplicações onde o uso da voz para interagir com a tecnologia e com a internet, ele já faz parte do dia a dia do brasileiro. Tá? Então, seja para fazer pesquisas por voz, para se manter informado, seja para enviar mensagens de áudio, usar aplicativos de navegação, até controlar as luzes da casa. Sei que todo esse tema de casa conectada é um tema importante e a gente também vai ter um painel dedicado sobre isso. Então, esse tema da voz, ele é realmente um tema em comum, tanto da gente que trabalha com o Google Assistente, quanto de vocês aí do portal New Voice. Então, eu queria aproveitar bem rapidinho também para parabenizar aí o trabalho do New Voice, que vocês têm feito aí um trabalho de muita qualidade, cobrindo todo o mercado de tecnologia de voz e assistentes digitais. Então, a gente está muito feliz aí por concretizar esse apoio deste evento e concretizar esta sinergia à volta do tema entre o New Voice e o Google Assistente e, obviamente, outras empresas que vão participar aí ao longo do dia no evento. Então, espero que seja a segunda de muitas edições pela frente aí deste evento, tá? Falando um pouquinho sobre o Google Assistente, é um produto que foi lançado em 2016 nos Estados Unidos, tá? E foi lançado dentro do Google Home. Então tinha essa casa, digamos assim.
e que de lá para cá ele cresceu imenso a nível global e no Brasil. Então, a nível global está presente em mais de 1 bi de dispositivos, desde celulares, Android e iOS, a novas versões do Google Home, como o Nest Audio, por exemplo, que recentemente chegou ao Brasil. E falando de Brasil, é um produto que realmente caiu no gosto dos brasileiros. Então, a gente tem uma pesquisa aí junto com a Kantar, que aponta que 37% dos entrevistados brasileiros usam o Google Assistente pelo menos 3 vezes na semana, tá? Sendo que 21% usam diariamente. Então, são já vários milhões de brasileiros que usam o assistente do Google diariamente. Ou seja, é uma tecnologia que veio para ficar e ainda bem que existem eventos como esse para a gente ir se conversando e ir debatendo aí os temas relacionados a essa tecnologia. Eu acho que é fácil entender por que essa tecnologia veio para ficar e também qual o apelo para os brasileiros. Então, a voz, ela realmente tem uma capacidade ímpar de inclusão e de praticidade, né, para facilitar algumas tarefas do dia a dia das pessoas. Então, ouvimos agora a Rebeca falando em acesso à informação, comunicação. Então, tem todo esse componente, e além disso, tem obviamente também a questão da inclusão. Tá? Então, a voz, ela ajuda, tem o potencial de ajudar as pessoas com dificuldades para escrever, seja por questões de analfabetismo ou de deficiência, o que sabemos que é muito relevante no Brasil. E também, inclusive, em casos mais simples, em casos de preguiça mesmo para escrever, eu sei que também acontece muito. Então, é realmente uma tecnologia que tem muito potencial e a gente está vendo esse potencial se tangibilizar através dos assistentes digitais. Ora, dito tudo isso, a proposta do Google Assistente, ela não é de ser apenas um mecanismo de entendimento de linguagem natural. O Google Assistente é uma plataforma de inteligência artificial e a proposta do Google é para a era do ambiente computing. O que isso significa? É a era em que a gente está vivendo nesse momento, tá? É a era em que não é mais só o computador pessoal ou o celular que estão conectados à internet, são todos os dispositivos ao nosso redor. Então, a televisão está conectada, o carro, relógios, fones de ouvido, óculos, enfim, vários dispositivos que estão conectados à internet que formam esse conceito de ambiente computing. E um ponto fundamental que eu gostaria de reforçar, que é para criar uma experiência realmente assistiva e útil, não basta apenas resolver a questão da praticidade da voz. Esse realmente é um ponto muito importante, mas é fundamental entender todo esse contexto de dispositivos, mas também todo o contexto onde as pessoas estão inseridas. Tá? Então é importante que o assistente digital ele se torne também cada vez mais pessoal e proativo. Porque existem momentos em que você prefere usar a tela do celular ou usar o controle da TV. Existem momentos em que você pode ou não quer, não pode ou não quer falar. Tá? Existem momentos em que você não sabe o que quer e precisa de uma sugestão, de uma ajuda. Então, esse ponto de os assistentes digitais se tornarem cada vez mais pessoais e proativos também é um ponto muito importante que eu espero poder debater um pouquinho mais durante o painel. Mas vou dar um exemplo que parece meio básico, mas eu acho super relevante. Tá? Minha esposa ela já regressou ao escritório e todos os dias ela pergunta para o Google Assistente como está o clima em São Paulo. Tá? Quase sempre no mesmo horário. Então, realmente é muito prático saber obter essa informação enquanto você está se arrumando para sair de casa e no multitasking aí na rotina diária. Mas o que você realmente quer saber é se vai chover ou se tem alguma mudança drástica na temperatura ao longo do dia para você poder se preparar. Então, imagina que um dia você esquece de perguntar como vai estar o clima na sua cidade e nesse mesmo momento vai chover no final do dia ou vai ter uma mudança drástica na temperatura. Não seria ótimo se teu assistente virtual conseguisse te avisar no melhor momento? E o que isso significa? Depende de cada pessoa.
Pode ser quando você entra no carro e se conecta antes de sair de casa, antes de sair da garagem. Pode ser quando você apaga as luzes da casa usando o seu Nest Mini e ele te avisa. Não esqueça que vai chover, ou não esqueça que vai ter uma mudança de temperatura drástica. Enfim, a tecnologia tem realmente esse potencial, essa capacidade para apoiar as pessoas no dia a dia. Mas meu ponto é que ainda temos um caminho pela frente para que ela realmente se torne mais útil e mais transformacional no dia a dia das pessoas. E estamos chegando lá. É muito bom ter esse movimento acontecendo, principalmente aqui no Brasil, com o Google Assistant, com a Alexa, com todas as outras empresas que estão trabalhando nesse caminho, nesse progresso. Falando um pouquinho mais assim, do nosso trabalho no Brasil, nos últimos 2 anos, a gente tem vindo a desenvolver mais aplicações de voz que também fazem uso da tela. Tá? Então, pensando nesse conceito que a Rebeca trouxe de multimodal, é muito importante para o Google Assistente conseguir realmente funcionar bem e entregar uma experiência boa nos vários dispositivos em que ele está presente, incluindo os dispositivos que têm tela, então, incluindo os celulares, os smart displays, as TVs. Então, temos trabalhado muito perto aí de algumas empresas, inclusive algumas que vão falar hoje também, como a Books e a Doppio Games, para testarmos alguns dos limites da tecnologia de voz, né? E desenvolvermos novas ferramentas para os desenvolvedores também. Então, eu posso explorar aí um pouquinho mais esse tema durante a nossa conversa, mas dando um exemplo muito rápido, com os desenvolvedores de games, a gente tem trabalhado aí num aspecto muito interessante, que é, hoje as conversas com a tecnologia, elas ainda são pouco fluidas ou pouco parecidas com as conversas que a gente tem no dia a dia com uma outra pessoa. Então, é muito comum numa conversa com outra pessoa você interromper essa pessoa, você falar em cima, e a gente tem aproveitado aí esse universo de voice games para testar alguns desses aspectos, tá? Então, depois eu posso entrar mais no detalhe, mas pensa num game de adivinhação. Se não quer tentar uma resposta, ficar esperando que o assistente te dê um feedback, aí você tenta uma segunda resposta, fica um jogo pouco natural. Não conseguir fazer com que essa dinâmica aconteça de uma forma mais fluida, que a pessoa possa tentar várias vezes até receber um feedback, parece básico, mas é uma limitação da tecnologia que a gente tem vindo a explorar aí. Empresas, alguns desenvolvedores de games, incluindo desenvolvedores brasileiros aqui, estão lançando vários games aí a nível global. E outro aspecto muito importante que a gente tem vindo a trabalhar é o que a gente chama de Hack Actions. Então, basicamente, temos trabalhado próximo de empresas que já têm uma app para Android para poderem criar atalhos para conteúdos e serviços que as pessoas já usam no dia a dia. Tá? Então, aproveitando aí todo o ecossistema de Android do Google. E um ponto, para não me alongar muito aqui na introdução, eu só queria reforçar um ponto que a Rebeca mencionou aí, que é para quem está desenvolvendo projetos no âmbito de tecnologias de voz, é importante não cair no erro de pensar, estruturar esses projetos unicamente para a voz ou de forma isolada. Então, temos visto um pouco isso, e num cenário em que os vários dispositivos estão conectados entre si, é importante que a experiência do consumidor com uma marca ela tenha continuidade, tenha uma sequência, independente do dispositivo que essa pessoa esteja usando. Então, vou dar um exemplo, talvez para ficar mais claro. Se eu estiver ouvindo um podcast no meu Nest Mini e precisar pausar para sair de casa, na hora em que eu, por exemplo, pegar no carro para ir num outro lugar e ele se conectar, como consumidor, eu tenho a expectativa de poder retomar esse podcast de uma forma rápida, de uma forma prática, talvez usando a voz, talvez usando o toque na tela do celular. Então, precisa haver uma continuidade, precisa haver um entendimento aí do contexto em que a pessoa está inserida, qual dispositivo, para conseguir entregar uma experiência boa, prática, realmente útil para o consumidor. E acho que a gente precisa explorar um pouquinho mais esse tema.
eu tenho visto alguns projetos que focam unicamente na voz ou que focam na assistência digital para um dispositivo de forma isolada. Então é importante pensar nisso, é importante pensar nessa continuidade, nessa fluidez. E os apps precisam conversar entre si. Da mesma forma que os dispositivos conversam entre si, é importante que o app para celular converse com o app para uma caixa de som ou o app para a TV, para que essa experiência seja realmente fluida. Então, aproveitando esse último ponto que eu toquei no assunto de podcasts e do carro, eu queria só aproveitar para anunciar que o Google está lançando o modo de direção do Google Assistente em vários países, incluindo o Brasil. Tá? E essa é uma funcionalidade, é mais uma funcionalidade do Google Assistente, e em específico ela transforma o celular num painel de navegação que vai permitir ajudar os motoristas a interagirem com os aplicativos de navegação, de mídia e de comunicação, sem praticamente precisar mexer na tela do celular ou olhar para o dispositivo. E tudo funciona através de comandos de voz, ou, se necessário, toque na tela do celular. Então é mais um lançamento aí que inclui o Brasil, que a gente está muito animado. Então, espero ter contribuído aí com informações úteis e animado para participar desse painel e dessa conversa com a Thalita. Então, de volta para vocês aí, Daniel e Júlio. Boa, Marco, acabou vindo antes aqui a imagem. Você falou bastante coisas interessantes, muita coisa relevante, que eu acho que a gente vai guardar para o debate, né, entre você e depois junto com a Thalita. Já diria que tem uma coisa muito relevante, a gente que desenvolve sabe que pensar em ser multimodal é algo muito relevante e às vezes o cliente tem que ter essa percepção, tem um trabalho de catequese importante. É natural que no começo de uma tecnologia as pessoas vejam as coisas como estanques, né, não vê a conexão. Isso aconteceu, particularmente eu vivi isso na web, depois em social, em mobile e agora em voz, mas natural que a voz muito mais essa conexão. Vamos discutir muito em breve, já vou ter muitas perguntas, já se prepara aí, porque já tem perguntas aqui no chat. Aliás, convido toda a audiência, tem dúvida, quer interagir, por favor, pode entrar aqui no chat que a gente vai mandar para vocês as perguntas selecionadas e com certeza serão respondidas, tá? Obrigado, Marco. Então, eu vou chamar aqui, por favor, a Thalita Taliberti. Ela é Country Manager da Alexa no Brasil, assim como o Marco, é uma pessoa que tem como missão, e ela vai falar um pouco mais, desenvolver o ecossistema da Alexa no Brasil, tem feito isso com muita maestria, apesar de estar há pouco tempo no cargo. A pessoa tem empurrado bastante o mercado, muito próxima dos desenvolvedores, como nós. Então, por favor, chama a vinheta da Thalita e coloca ela ao vivo, por favor. New Voice Summit apresenta Thalita Bruzzi Taliberti, Country Manager da Alexa no Brasil. Bom dia, Thalita. Me ouve? Sim, te ouço muito bem, Júlio. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Que honra poder também dividir essa mesa, esse evento com vocês da Binex, do New Summit, com o Marco, e ver tanta gente interessada e participando com a gente desse novo mundo de tecnologia de voz, que é uma tecnologia tão boa, tão transformadora e que com certeza é daqui para trazer cada vez mais benefícios para a nossa vida, para a vida dos clientes e de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela para dividir alguns slides com vocês. Opa! Você me confirma se consegue ver aí, Júlio? Ainda não apareceu, não. Vai aparecer, Thalita. Vai aparecer? Vai.
Se também não estiver aparecendo, eu sigo. Apareceu, tá também. ótimo. Legal. Então vamos lá. A ideia é eu contar um pouquinho para vocês, então, de Alexa no Brasil e que novas oportunidades que isso está trazendo para o mercado brasileiro, né? Primeiro que eu queria reforçar o quão rápido essa tecnologia do que a gente chama de smart speakers ou de caixa de sons inteligentes está sendo adotada, rapidamente entrando na população de todo mundo, não só do Brasil, e claramente é a tecnologia disruptiva de mais rápida adoção. E eu acredito que isso acontece por dois grandes fatores. Uma é a facilidade por usar a voz, por usar a fala, né? Algo tão natural do ser humano, que é uma linguagem que a gente está habituado há muito tempo, não é uma tecnologia que você precisa necessariamente começar a aprender a usar. E você vê tão democrático desde crianças tão pequenas, e a gente está vendo aí a linda Alice, que já virou famosa no mundo inteiro de tão bonitinha que ela fala, até pessoas de muito mais idade que conseguem interagir com essa tecnologia de uma maneira muito natural, muito simples, sem precisar de um processo de aprendizado, né? E a outra coisa que eu acho que que é bastante diferencial para a velocidade da adoção dessa tecnologia, que foi o pioneirismo da Amazon em pegar toda essa tecnologia de uma inteligência artificial de voz e colocar num dispositivo dedicado no centro da casa das pessoas, né? Ao alcance de uma simples palavra, de um simples pedido, e por estar no centro da casa das pessoas, fazendo com que fique tão inserido no dia a dia, na rotina da família inteira, né? E por isso que a gente vê cada vez mais as pessoas usando essa tecnologia para coisas muito simples e muito práticas e trazendo tanta conveniência para o dia a dia das pessoas. Para pedir um timer, ver a previsão do tempo, adicionar um item na lista de compras, então você está lá abrindo a sua geladeira e já lembrou, putz, está acabando o leite, não posso deixar esquecer, já adiciona rapidamente na lista de compras, sem necessariamente ter que pegar um dispositivo ou ter que pegar um papel, um caderninho ali para anotar. Você pode pedir para a Alexa ler o livro e ela começa a ler o livro que está no seu Kindle, né, na sua biblioteca. E eu acho que não é só isso. Quando a gente traz a realidade para o Brasil, eu acho que o grande diferencial é que essa experiência seja verdadeiramente brasileira, né? A Alexa no Brasil não é uma tradução de um robô que está nos Estados Unidos. A gente tem experiências reais, adequadas ao gosto do brasileiro, ao jeito do brasileiro, do sotaque brasileiro e da cultura brasileira, né? Então, a Alexa tem diversas experiências que os brasileiros adoram, que são nativos. Então, imita o Silvio Santos. Se a gente perguntar a música preferida ou a cantora preferida da Alexa, ela vai responder a Isa e a Rita Lee. Ela sabe cantar o hino de todos os times do Brasil. Ela canta samba, canta funk, puxa uma quadrilha. E ela tem uma personalidade de que você pode dar um bom dia para ela, e as pessoas dão. É uma das frases que as pessoas mais dizem para a Alexa. E você vai ouvir um bom dia diferente. Um bom dia que o brasileiro gosta. Comemorando alguma coisa bacana da nossa história, da nossa cultura, seja uma música, seja um novo livro, seja um marco importante que a gente está celebrando, alguma conquista. E a Alexa está antenada no que está acontecendo, então, recentemente a gente teve aquela onda de todo mundo falando e fazendo meme do que é cringe. Recomendo a todo mundo perguntar para a Alexa se ela é cringe, e a gente vai ver uma resposta bastante interessante. E isso, vamos lembrar que eu mostrei o dispositivo né, conectado, mas isso é um dos canais de conexão com a Alexa. No fundo, a Alexa é a inteligência artificial da Amazon, que fica na nuvem e que pode ser interagido com o cliente de diversas formas. Uma das formas são os dispositivos da Amazon, né? Eu estou mostrando aqui a família Amazon Echo. Então, o Echo, que é o dispositivo que as pessoas mais identificam com a Alexa, é o principal. A gente começou no Brasil no final de 2019, então um pouco menos de 2 anos, eram 3 dispositivos, e a gente vem evoluindo e trazendo cada vez mais inovação e mais novidade para os clientes e opções de dispositivos. Hoje, no total, a gente tem mais de 15, se a gente conta a família Echo e a família Fire TV, que é o dispositivo de streaming para TV, né? Você conecta a nossa TV para transformar essa TV em TV inteligente, e que tem a Alexa integrada hoje em 3 diferentes versões.
Lembrando também que qualquer um também pode usar a Alexa através do seu celular, baixando o aplicativo Alexa App, seja na App Store, seja no Google Store, e mesmo sem um outro dispositivo, a pessoa já consegue usar essa experiência de Alexa. Mas, além disso, a Alexa não está só nos dispositivos da Amazon, né? A gente tem uma série de outros dispositivos, de uma série de parceiros que usam o que a gente chama de Alexa integrada, ou Alexa built-in, que é quando a tecnologia da Alexa está dentro de um dispositivo de parceiros. E hoje já são mais de 180 dispositivos disponíveis no Brasil. Classicamente, se a gente pensar nas Smart TVs da LG, da Samsung, da Toshiba, a gente tem diversos headphones, então Bose, JBL, Sony, que também tem a Alexa com simples, né, apertar um botãozinho já começa a ter o benefício dessa inteligência artificial de voz, e inclusive também nos automóveis, então aqui ilustrando com o BMW Mini com o sistema de Alexa integrado. Um outro grande segmento, e que vem crescendo muito, e que a tecnologia da Alexa ajudou muito a fomentar esse segmento, é o segmento de casa inteligente, ou casa conectada, ou smart home, como a gente fala. É claro que automação residencial, o conceito de automação residencial já existe há anos, mas até muito pouco tempo, isso era um projeto que a pessoa precisava investir dezenas de milhares de reais, precisava contratar um fornecedor específico, muitas vezes ia ter que construir um tablet para casa para usar tudo aquilo. E agora, com a tecnologia de voz com a Alexa, com um dispositivo, com uma lâmpada que você compra, às vezes, por 70, 80, 100 reais, e conecta pelo aplicativo, e com um simples pedido de voz, rapidamente a pessoa já consegue pedir para acender e apagar a lâmpada inteligente de uma maneira bastante simples, né? Então, a tecnologia, com a facilidade de implementação, permitiu com que isso ficasse muito mais democrático e impulsionasse o mercado. E com isso, a gente também está vendo as empresas se beneficiando disso. Cada vez mais a gente vê mais empresas trazendo dispositivos que são compatíveis com voz e facilitando essa adoção no mercado. Então, a gente já tem hoje mais de 500 dispositivos compatíveis com a Alexa no mercado, lâmpada, plug de tomada, câmera, aspirador robô. Recentemente, eu vi um lançamento de um purificador de ar da LG também com a Alexa integrada, compatível com a Alexa. Bebedouro de gato ou de cachorro, que também são compatíveis. Imagina essa facilidade que isso traz no dia a dia, né? Então, eu posso, por exemplo, aqui na minha casa, ficou muito útil quando eu botei o plug de tomada em 2 lugares. Na cafeteira, porque de manhã é uma rotina bastante bagunçada em casa, acordar as crianças, troca o uniforme, escova o dente, café da manhã, conecta na aula, ou agora que eles estão voltando para ir para a aula, facilitar o meu café de manhã fez toda a diferença. Então, já deixo o pó na cafeteira, já deixo programado, eu dou bom dia para a Alexa, ela me dá o bom dia e já liga a cafeteira para passar o café. São 5 minutos economizados ali no dia. E um outro no plug de tomada de repelente de mosquito, que eu tenho um horário do dia que eu gosto de ligar, e vira e mexe, eu esqueci de desligar, e meus filhos dormiam com a tomada a noite inteira ligada, então facilitou muito até para a economia de energia, né? E um outro segmento, e um outro pilar de oportunidades que a gente tem no mercado, e que isso traz cada vez mais experiências para o usuário, além das experiências que a Alexa promove, são as skills. As skills são aplicativos de voz para a Alexa, que podem ser desenvolvidos por qualquer um, né? Quando a gente lançou, eram 300, hoje, em menos de 2 anos, já são mais de 1.500 skills em português no Brasil. Lembrando que qualquer um pode desenvolver. A gente tem um portal de desenvolvedores, onde tem uma série de informações e materiais de treinamento sobre as nossas APIs, de como desenvolver as skills, e também tem uma página com agências que já estão totalmente capacitadas para desenvolver essas aplicações de voz, não só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de entender a experiência. Porque você desenvolver uma experiência de voz, você precisa de um mindset e de um know-how que a gente chama de Voice User Interface, né? Que é diferente de você pensar na experiência do usuário como mais gráfica, que é quando a gente está muito acostumado com mobile ou com site. Você tem que pensar que a interação com voz é diferente, e por isso é importante a gente adequar, tá? E a gente pode desenvolver hoje skills com mais de 20 categorias, né? Aqui eu trouxe apenas um exemplo. Então, a gente tem skills de educação, ensinando a criança a contar ou ver as sílabas. A gente tem referência de finanças, de negócios, com
Livelo, com XP, com Bradesco, com Mercado Livre, crianças com Turma da Mônica, Galinha Pintadinha, tem skills, muitas skills de informação, de rádio, de notícia, com os principais provedores do mercado. Um grande player, né, que as pessoas amam, é a parte de entretenimento, e entretenimento surge como protagonismo jogos. Então as pessoas adoram jogos, e pensar que você pode estar cozinhando e de repente estar jogando um jogo, se divertindo. O clássico Show do Milhão é um querido desde o lançamento. Ou recentemente a gente lançou o Memória Musical, que é como se fosse aquele Qual é a Música, outro clássico. E recentemente, inclusive, a Universal lançou um jogo do Jurassic Park, que está sendo um grande queridinho também das pessoas que vão navegando na ilha de Nublar e fazendo perguntas de dinossauro, e um monte de gente descobrindo que achava que sabia de dinossauro, um monte de pergunta cabeluda. Meu filho de 7 anos acerta mais do que eu, e vão com isso desbloqueando outros benefícios, rugido de dinossauros, é uma grande diversão para a família. E eu acho que o que eu queria reforçar aqui, o quanto que isso caiu no gosto do brasileiro, né? O quanto as pessoas gostam, o quanto que a Alexa já ficou popular, já está na boca do povo, já é um objeto de desejo, e as pessoas, assim, a gente vê meme, inúmeros comentários em redes sociais, as pessoas fazendo charge com a Alexa, as pessoas gostam de fazer roupinha para a Alexa, então você acompanha no TikTok e vê uns vídeos que você não acredita, as pessoas personificando e decorando o seu eco dentro de casa. Inúmeras matérias, assim, recentemente a gente viu uma campanha do Seda falando qual é o sonho da criança, e um dos 3 sonhos da criança é ter uma Alexa, né? Música de Alexa, vídeo de comediante com Alexa. Essa semana saiu um vídeo do Porta dos Fundos que a gente levou um susto quando a gente viu, e isso é o quanto a gente está inserido na cultura brasileira, o quanto as pessoas estão gostando da experiência, o quanto está sendo útil, relevante e uma grande amiga na vida das pessoas. E como a gente gosta de falar sempre na Amazon, é ainda dia 1, ainda é o primeiro dia, ainda a gente tem uma trajetória enorme, e a gente vai continuar evoluindo essa experiência, trazendo de forma que fique cada vez melhor para os clientes. E nisso a gente está focado em 3 principais pilares. Um é ser onipresente. Então a gente quer com que a Alexa esteja cada vez mais disponível em mais dispositivos para mais momentos da vida das pessoas. 2, multimodal. Então o Marco falou bastante disso. Eu acho que eu falei bastante do benefício da voz, mas o multimodal amplifica esse benefício ainda além. Porque tem muita coisa que é muito natural usar a voz, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que você quer o touch. Ou como que elas são complementares, ou como você usa a tela de suporte para alguma informação que você está usando voz, né? E o terceiro pilar é ficar cada vez mais inteligente. E no mais inteligente, eu digo, ela entender cada vez melhor, ela ter uma linguagem cada vez mais natural e com que a conversa seja cada vez mais fluida, ela ser cada vez mais contextual, ela entender o contexto onde o cliente está, se adequar a sua linguagem de acordo com o contexto. Então, de repente, ser uma mensagem mais positiva, uma mensagem mais informacional, ou se o cliente está em casa, ou se o cliente está na rua, ela entender esse contexto e se adequar para trazer a resposta mais assertiva para aquele momento do cliente. Ela também precisa ser cada vez mais adaptativa, então adequar, entender a pessoa que está do outro lado e trazer a resposta certa para aquela pessoa. E, por fim, mais proativa. Então, a gente imagina a tecnologia de inteligência artificial da Alexa não só reagindo perante um pedido do cliente, mas o quanto que ela pode prever e ela pode proativamente trazer algum benefício para o cliente. Então, se o cliente está saindo de casa e esqueceu a lâmpada acesa, o quanto que a Alexa não pode ajudar e apagar ou oferecer para o cliente apagar aquela luz. Isso é aonde a gente quer chegar, é a nossa visão, e a gente vai continuar evoluindo cada vez mais essa experiência para os consumidores. Muito obrigada. Thalita, fico muito feliz em assistir uma palestra como a sua. Digo para você, como a nossa audiência ou é de pessoas que já estão no mercado, ou seja, de convertidos na voz ou em processo de conversão, preciso dizer, acho que dividir 2 coisas que você falou que são muito interessantes. Uma é quando você vê que esse assunto vai para o cotidiano, né? Então eu vejo no meu futebol de sábado,
onde as pessoas não trabalham com isso, e as pessoas já falando da Alexa, já falando de usar a voz, quer dizer, a brincadeira do dia a dia. E um amigo, inclusive, você falou da cafeteira, ele disse que ele comprou uma tomada inteligente e botou a Alexa para ligar o ventilador, que a mulher criticou pra caramba, que bobagem. E ela que mais usa hoje, Alexa, liga o ventilador. Quer dizer, é uma comodidade que você, depois que se acostuma, é difícil voltar atrás, né? E a outra, que é muito relevante, dito, foi efetivamente do Porta dos Fundos, que surpreendeu todo mundo que trabalha com isso. Eu acho que quando chega nesse nível de impacto, é porque está começando a fazer parte da vida das pessoas, e isso é muito rico para nós que estamos, né, ajudando a desenvolver a indústria, vivemos disso. Eu brinco, digo que se os assistentes de voz perderem a voz, a gente perde o emprego e o negócio. Então, nós estamos muito entusiasmados em botar isso para frente. Então, queria te agradecer e abrir agora para o debate. Então, se puderem já colocar aí o Marco e a Thalita, como é que... Eu vou, Thalita e Marco, eu vou abrir para perguntas, eu vou até abrindo, Júlio, já com as perguntas que foram feitas no chat, me permitam, Marco e Thalita. Eu vou começar com o Marco, porque só para seguir a ordem aqui das perguntas. Marco, você me ouve? Estou te ouvindo. Me ouve bem, né? Pode falar. Ok, aí então tá aí o Marco, ótimo, agora eu estou te vendo bem. Marco, tem uma pergunta aqui do Marcelo Favinha, não sei se você já chegou a ver. O Marcelo pergunta o seguinte, Marco, como o Google pretende competir em pé de igualdade com a Amazon? Aí ele está falando em relação a trazer mais dispositivos além do Nest. Quer dizer, do Nest, quando ele está falando do Nest Mini, né? E do Nest o maior que foi lançado. Isso para o Brasil. Quer dizer, no final do dia ele está perguntando como é que o Google pretende se posicionar em relação a hardware. Tá bom, tá ótimo. Obrigado pela pergunta. Acho que vale, num primeiro momento, falar um pouco mais assim de quais são as prioridades do Google para o Brasil. Então, a gente sabe que tem ainda... Bom, tem muita gente que usa o assistente realmente para busca de conteúdo, acesso à informação, e que no assistente elas remetem para a busca. Então, essa realmente é a nossa principal prioridade, fazer com que as informações que são perguntadas para o Google Assistente realmente sejam úteis e confiáveis, tá? Então, realmente muito dos esforços que a gente tem vindo a fazer no Brasil, mas também em outros países, é nessa linha, tá? E um segundo pilar é toda a parte de acesso a conteúdo e serviços do Google e de terceiros. Então, a gente tem feito aí um trabalho muito forte, junto até com vocês e outras empresas, de voicificação dos apps, de voicificação da web, para realmente conseguir fazer com que as respostas do assistente sejam cada vez mais úteis e que o assistente digital do Google fique cada vez mais inteligente. E entrando na parte do ecossistema, sim, é realmente importante para o Google estar presente nos múltiplos dispositivos que as pessoas têm dentro de casa, obviamente. A gente entende que o Nest Mini e o Nest Audio são produtos importantes, com uma proposta diferente da proposta do assistente no celular. A gente tem vindo a explorar aí alguns conteúdos específicos para Nest Mini, para Nest Audio, que tem sido, acho que, um bom aprendizado para todo mundo. Mas acredito que as estratégias são um pouquinho diferentes aí entre Amazon e Google. Não existe tanto essa questão de competir em pé de igualdade. Acho que cada empresa tem seus pontos fortes, né? Mas a gente está olhando para esse mercado, sim. Então, por exemplo, eu falei das experiências multimodais. A gente ainda não tem aqui no Brasil o dispositivo, o Nest Hub, né, que é o dispositivo com tela. Mas a gente tem existem celulares Android nas mãos das pessoas, né? Existem TVs dentro de casa. A gente tem vindo a explorar um pouco essa parte de assistência digital junto com a tela para poder entregar essas experiências multimodais. Então, obviamente que o Google pretende crescer aí nesse ecossistema de hardware,
E a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso no painel mais tarde. Mas a gente também está se apoiando já muito no ecossistema Android que já existe. Então, já tem vários celulares Android com tela no mercado e já tem também TVs Android conectadas aí com o Google Assistente que nos permitem prover uma assistência digital mais voltada para esses casos de uso assim, mais de dentro da sala, dentro da casa das pessoas. E então, resumindo a isso, a gente ainda não tem novidades aí para compartilhar com relação a timelines de lançamento de hardware, mas acho que é importante reforçar esses pilares do Google. Então, só para recapitular, a gente tem feito um esforço muito grande aí de melhorar as respostas ou melhorar os formatos em que as respostas elas são providas para o consumidor no Brasil, toda a parte de conteúdo e de acesso a serviços, seja do Google, seja de terceiros. Essa frente também é, obviamente, interessante dos dispositivos conectados, seja Nest Mini, seja as integrações com todo o segmento de casa conectada, que também já tem várias centenas aí de dispositivos que se conectam com o Nest Mini no Brasil. Eu particularmente digo, Marco, pegando a palavra, já vou fazer uma pergunta para a Thalita, mas eu digo o seguinte, quando ela acontece no celular, é uma opinião muito particular, acho que já comentei com você, é uma revolução pela voz, mas que ela é meio, ela acontece de uma maneira até silenciosa, porque é tão natural que as pessoas falem quando e o celular responde e a coisa funciona de uma maneira fluida, que as pessoas nem se tocam que estão indo para um outro momento da tecnologia. Eu vejo isso acontecendo no WhatsApp, por exemplo, que manda áudio e isso virou uma febre. Quando ele faz uma busca, quando ele faz uma como você falou, se vai chover nesse final de semana ou não, então isso é meio natural e as pessoas nem percebem que, por não estarem usando o smart speaker, estarem usando o celular, também estão usando tecnologia de voz, também estão usando o assistente de voz. É muito importante entender esse movimento de melhoria do assistente do Google. Thalita, já pegando um link para você, do ponto de vista assim, até da própria pessoa, o próprio Marcelo, ele já fez uma pergunta aqui também, ele fatalmente deve ser uma pessoa que trabalha na área, porque está bem inteirado, que as skills da Amazon nos Estados Unidos e Europa tem várias opções. Também para desenvolvedores as opções são maiores. A Amazon pretende trazer para o Brasil mais rapidamente as skills e as opções para devs. Eu até adicionaria, tem umas coisas que cobram muito da gente como dev, que é a questão de monetização. Não sei se você pode falar um pouquinho disso, mas muita gente espera, né, monetizar seus voice apps, as suas skills. Você podia responder para a gente? Claro, Júlio. Primeiro eu queria reforçar que a comunidade de devs é algo extremamente importante para a gente, porque a gente acredita que eles têm um papel essencial em desenvolver e ampliar a experiência de Alexa para os clientes, né? Então, é através deles que podem surgir novos skills, novas funcionalidades e tudo isso. E a gente está compromissado a trazer cada vez mais ferramentas que permitam com que eles desenvolvam mais fácil, tragam skills mais relevantes para o cliente, ajudem o que a gente chama de muito de discoverability, né? Como que as skills, depois de publicadas, são encontradas pelos clientes, gerem mais engajamento e também monetização, né? Isso é um compromisso global da Amazon e a gente tem um compromisso de internacionalizar as features cada vez mais rápido para o mundo inteiro, para todos os países, inclusive para o Brasil. Mas como a gente sempre fala, é day one, ou é dia 1, né? A gente começou muito recentemente, a gente já mostrei uma série de evoluções que a gente já teve desde o lançamento e a gente vai continuar evoluindo. Então, eu sugiro com que as pessoas continuem acompanhando o nosso portal de desenvolvedores. A gente tem uma e-mail list onde a pessoa pode se registrar para receber novidades e os informativos para a comunidade de desenvolvedores e, com certeza, a gente continuará sempre evoluindo, não só para os clientes, mas também para os desenvolvedores, porque a gente sabe da importância do papel nessa comunidade como um todo. Marco, é uma pergunta aqui que a gente tem do Matheus Albuquerque, né? Certo. O Google pretende lançar novas opções de voz para o assistente no Brasil, como fez em outros países, como Portugal, Marco? Olá, obrigado pela pergunta aí, Matheus.
Sim, a gente obviamente está atento, né, a várias questões, incluindo questões de diversidade. Então, sim, um objetivo do Google poder aumentar essa diversidade de opções para o usuário. Então, eu não tenho nenhum timeline aqui para revelar, mas sim, é um assunto que a gente está olhando com muito cuidado e com muita atenção, e quando possível a gente vai querer sim trazer para mais opções para o consumidor brasileiro, a nível de voz, mas também a nível de novas funcionalidades. Eu falei um pouquinho na minha introdução, a gente hoje está anunciando aí o lançamento do modo de direção no Google Assistente, que nas próximas semanas vai ser lançado no Brasil. Então, a gente está atento ao que está sendo lançado nos Estados Unidos, obviamente, e em muitas situações a gente até defende o Brasil e consegue fazer com que o Brasil seja uma das prioridades para o lançamento de novas funcionalidades. Então, aguardem, com certeza a gente terá novidades aí dentro desse tema. Posso fazer uma para a Thalita? Pode fazer, Daniel. Thalita, entendendo um pouquinho que, evidentemente, você vem de uma empresa que nasceu, e evidentemente o principal business da companhia é o e-commerce, né? Você, inclusive, se eu não me engano, você até contou para a gente que você antes trabalhava com Kindle, né? Que é um produto de consumo de e-book, quer dizer, que é a natureza da companhia, da Amazon. Como é que você vê, quer dizer, e como é que é o foco da companhia, apesar, como você falou, a Day One está começando, as expectativas, a gente como deve também se preocupa com isso, setar as expectativas não tão altas para que a gente não atenda a necessidade do nosso cliente e cause frustração. Mas a questão do e-commerce, quer dizer, como é que a gente tivesse que dar um recado para o mercado brasileiro sobre as possibilidades do e-commerce, como é que um gigante, talvez não, com certeza a maior empresa de e-commerce do mundo, se posiciona nessa questão da voz atrelado a comprar coisas? Júlio, o que eu posso compartilhar é que a nossa visão, né, quando a gente fala, inclusive internamente, de Alexa Shopping, mas é muito na visão de que é o como usar a inteligência artificial como um aliado no processo de compra do cliente. E não só necessariamente uma compra via um pedido de voz, né? É claro que pode ser, mas a gente olha de uma maneira muito mais ampla. A inteligência artificial de Alexa pode ajudar numa compra, desde a gestão de uma lista de compras, como eu estava falando, né, na minha apresentação, o próprio fato de qualquer pessoa da casa perceber que tem um item que está acabando, poder adicionar com um simples pedido de voz e adicionar a lista de compra, já é um grande facilitador desse processo, ao invés de deixar a cargo de uma pessoa da casa ter que fazer a lista inteira, ou ter que parar e ter que anotar um por um. Além disso, outros benefícios também, como acompanhar um pedido ou pedir uma informação sobre um produto, ou muitas vezes iniciar um pedido por voz e depois finalizar no aplicativo ou no site. No fundo, é como trazer inteligência artificial para que o processo de compra seja facilitado para o cliente. E eu olho isso de uma maneira, inclusive, mais ampla. Eu não penso só na compra de um produto do e-commerce, como você falou. Eu acho que se a gente pensar que a voz pode ajudar numa série de transações, que pode facilitar as transações das empresas, isso fica, inclusive, mais amplo, né? E saindo um pouquinho do universo Amazon, quando a gente olha as skills que a gente tem hoje, então a gente tem skills do Uber permitindo com que o cliente faça um pedido de um carro através de voz, ou do iFood permitindo com que o cliente repita um pedido, acompanhe o status de um pedido também por voz, ou Mercado Livre, uma skill dentro da Amazon, também permitindo com que o cliente pesquise o preço de um produto ou acompanhe uma entrega, também com facilitando voz. Então, o quanto que a voz vira e a inteligência artificial vira um grande facilitador dessas transações, né? Dando mais opção para o cliente e ele podendo adaptar o momento dele. Então, está no momento de correria, que não, sei lá, estou organizando as crianças para sair de casa e preciso chamar Uber, aquele momento pode ser interessante, né? O que eu gosto sempre de falar muito também, e eu acho que cabe muito nesse espaço, é a importância de quando as empresas vão entrar nesse universo de voz, ter muito cuidado com a experiência, né? Então, não é achar que necessariamente é só replicar o aplicativo para voz, porque não necessariamente a experiência vai ser boa. Uma coisa assim, um exemplo que ficou muito claro para mim você pensa no aplicativo ou no site,
é natural você pensar que você tem um menu e que abre 20 opções ali de todas as opções que você tem para navegar naquele site ou naquela categoria, não sei. Se você traz 20 opções de menu para voz, aquilo vai ficar extremamente cansativo. Quando o cliente já estiver na quinta opção, ele nem lembra mais quais são. Então, você pensar na interface do cliente com voz é bem diferente e tem que ter esse olhar. E o outro olhar é de lançar uma skill e pensar na evolução depois. Pensar na manutenção, pensar em entender o cliente, entender o feedback e como que você volta e melhora a sua skill. Então, algumas dessas skills transacionais que a gente tem na nossa loja, se algum cliente for tentar usar, vai ver que a experiência não está tão fluida, ou que quer, ou inclusive a avaliação dentro da nossa loja de skills não está das melhores. Então, algumas pessoas desenvolveram uma skill básica, lançaram, e não se preocuparam de evoluir depois, né? Enquanto provavelmente o aplicativo tem N versões que está evoluindo. E eu acho que é natural, né? Como a gente fala muito de Day One, é Day One para o mercado também, é Day One para toda a comunidade, e que cada vez mais a gente vai evoluindo e entregando uma experiência melhor para o cliente. Um ponto que aí eu vou falar não como New Voice, como Binext, né? Todo mundo sabe, quer dizer, eu já me anunciei como CEO da Binext. Eu digo para você o seguinte, a gente sofre com isso também como desenvolvedor, porque acontece isso que você falou, coloca uma skill no ar, coloca uma action no ar, coloca um voice app no ar e acaba abandonando, ou muito ligado a um objetivo pontual, pode funcionar, né? Mas, enfim, para uma campanha específica, coisa e tal. E você falou outra coisa que é um mantra para a gente, e é bom ouvir a Amazon e Google falando disso, que é caso de uso, né? Entender o caso de uso relevante, a dor do usuário, tem que resolver alguma coisa. Tecnologia que não resolve alguma coisa, que não é útil que não faz parte do nosso dia a dia, ela tende a não andar. Isso é só olhar para trás, a gente vê várias tecnologias que de fato aconteceram, porque se tornaram relevantes, outras que não estão por conta disso. Então eu queria até pegar esse gancho, e até colocar para o Marco e depois estender para você, Thalita. Como é que vocês, quer dizer, como é que as duas plataformas, quer dizer, mainstream, quer dizer, as duas grandes plataformas do mercado, no mercado brasileiro, têm olhado essa questão da catequese dos clientes, quer dizer, do mercado consumidor. Estou falando, vamos pensar assim, no B2B. Pensando no B2B2C, o meu cliente, né, o cliente de uma produtora, vai impactar o seu cliente final. Está muito claro que a estratégia com os desenvolvedores, está clara a estratégia para o consumidor final, de Google e Amazon. Mas nesse meio tempo aí, sim, tem lá a empresa que vai fazer os investimentos para de fato isso andar. Como é que o Google, Marco, começando com você, quer dizer, como é que é essa estratégia de fomentar quer dizer, aqui nós estamos fomentando, né, um evento como esse, mas como é que tem sido uma estratégia mais estruturada do Google para fazer esse negócio andar de maneira ainda mais célere no mercado brasileiro, latino-americano, enfim, que eu sei que a tua área é Latam. Certo. Eu vou só aproveitar rapidinho para complementar só um ponto sobre o Voice Commerce, que eu acho que é importante. A gente acha que o Voice Commerce é uma questão que está muito distante, a tecnologia ainda não está pronta. Mas acho importante reforçar o ponto da Thalita, que ela falou em vários casos de uso onde a voz já é usada dentro do contexto de compra. E só aproveitando esse ponto, muitas vezes a jornada de compra ela já começa com uma pesquisa por voz. Se vai no Google, pesquisa por voz um determinado produto, depois você cai na Amazon, cai num outro varejista, segue o fluxo, talvez usando a tela do celular, depois talvez você não feche a compra logo naquele momento, selecionando a lista de compras. Mais tarde você vai e pergunta para o seu assistente digital, o que é que está na minha lista de compras. Então, em vários momentos da compra já existe um contato, uma interação por voz. Acho importante reforçar isso. Sobre sua pergunta aí do que a gente tem vindo a fazer para fomentar o ecossistema, tem obviamente dois componentes aí. Um é a participação em eventos deste tipo, onde a gente fomenta com uma escala um pouquinho maior. E a outra é o trabalho que a gente tem vindo a fazer junto com a agência, os parceiros de desenvolvimento, como a Binext e outros. Então,
A gente tem feito aí um trabalho de equipar essas agências, de dar treinamento para essas agências, de trazê-las para junto de nossos, a gente chama de Partner Advisory Board. Então, a gente se conversa muito sobre a tecnologia, sobre os desafios, sobre as melhores práticas de desenvolvimento de voice interfaces. Eu sei que a gente vai ter aí uma palestra do Wally Brill especificamente sobre isso. Ele é uma pessoa que tem ajudado muito aí as agências a se educarem e a estarem prontas, né, para o desenvolvimento de actions no Google Assistente. Então, é muito por aí. Existe um trabalho de fomentar o ecossistema de agências, de capacitá-las, de dar acesso a algumas ferramentas inovadoras e juntos, um pouquinho como eu falei na minha introdução, juntos testar aí os limites da tecnologia, pensar em novas ferramentas, testar novas ferramentas até elas ficarem prontas e a gente poder liberar para todos os desenvolvedores que usam aí a plataforma de Actions on Google. Ótimo. Thalita, vou estender para você a pergunta. Legal, Daniel. Deixa eu complementar o Marco. Eu acho que, como ele falou, realmente as agências têm um papel muito importante, né? Porque vocês, as agências como um todo, vêm como grandes especialistas, né? De entender o melhor caso de uso, de entender como usar essa tecnologia da melhor maneira e tudo isso. E a outra coisa que a gente faz muito é, na hora que a gente conversa com as marcas, com as empresas, a gente explicar que as pessoas não têm que cuidar muito da experiência e pensar muito bem qual o caso de uso que a voz vai ser importante para o cliente deles, né? Então, são inúmeras empresas que estão vendo o movimento de popularização que está acontecendo, como eu estava comentando, né? De o quão popular a Alexa está. Inúmeras empresas, quero fazer alguma coisa. Provavelmente, dentro de cada empresa, né? Pensando, o que eu posso fazer de inovação, lembra de Alexa. E quando nos procuram, o que a gente volta primeiro, procura um especialista que saiba lidar com isso, não só da parte de tecnológica, mas da interface com o cliente. E a outra coisa não adianta, além da qualidade que eu já falei, pensa qual é o caso de uso. Então, não é só trazer uma skill e falar do produto, o que vai ser útil para o cliente, o que vai gerar curiosidade para com que ele volte, o que vai entreter o cliente, o que ele vai gostar de buscar, de perguntar. Então, às vezes, pode vir um caso, como a gente tem, né, por exemplo, a Natura, que queria fazer alguma coisa, queria estar nesse ambiente e trazer uma experiência para o cliente, mas talvez eu possa fazer isso algo diferenciado do meu produto, mas que gere engajamento com o cliente, e eles desenvolveram uma skill de meditação. Reforça o pilar dele de bem-estar, reforça o pilar dele de saúde holística, né, e de cuidado com a pessoa, mas não necessariamente falando de produto que poderia ser o natural. Então, eles conseguiram trazer algo que é muito engajador, que as pessoas usam e que lembra de uma maneira, conecta com a marca de uma maneira bastante relevante e fácil. Então, a gente traz sempre esse pilar, essa importância de você pensar, coloca no sapato do cliente. O que será que ele gostaria de usar? Então, não é só botar aqui uma propaganda, é trazer uma experiência. Não, claríssimo, claríssimo. E vou dizer para vocês, quer dizer, eu estaria o dia inteiro aqui, a gente, né? Tem um dia inteiro para discutir, estaria o dia inteiro com vocês, mas já me chamaram a atenção aqui, porque o nosso tempo está chegando, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui que vale para os dois, que a gente ouve também muito, a gente que está aqui, né, na cozinha, que eu digo, né, no dia a dia do dev, ouvindo, estando ali vendendo, né, ouvindo, contratando gente, que é outra coisa que a gente quase não falou, mas a gente vai falar como a gente tem que formar profissionais, né, no mercado brasileiro. Se você não entrou ainda no mercado, saiba que sim, nós e todas as outras produtoras e agências estão buscando gente, design conversacional, gente de tecnologia, software engineering, quer dizer, tem muita vaga e vai ter ainda mais nesse mercado da voz. Mas pegando aqui um gancho de uma pergunta feita pelo Rodrigo Rubini, que vai para os dois, né, que acho que vale para a gente dar uma amarrada, porque, de novo, tem a ver com monetização e muita gente pergunta se tem alguma previsão nos voice apps de se colocar publicidade tanto nas skills quanto na actions. Thalita, se você puder começar, como é que vocês veem isso?
eu acho que eu vejo como que pode ser um caminho, né? Também de monetização para os desenvolvedores e para a experiência como um todo. Mas hoje eu não tenho um plano concreto ou algo concreto para dividir com vocês. É algo que hoje a gente não tá atuando. Boa. Marco, sobre ads. Acho que minha resposta é parecida, tá? Acho que vale talvez insistir que a gente está olhando para monetização em várias frentes, tá? Não só anúncios, tem duas que são muito populares ou que estão começando a ser muito populares entre os desenvolvedores, que é a questão de in-app purchases e de assinatura, tá? Acho que é onde a gente está começando a experimentar, a coletar feedback, sentir um pouco se é algo que tem apelo para o consumidor. A parte de anúncios é um caminho, a gente está atento aí ao mercado, a gente sabe que tem empresas fazendo alguns experimentos aí, principalmente na parte de audio ads, você começa a ver audio ads inseridos em alguns formatos de áudio que acho que são interessantes. A gente está atento ao mercado, está atento a essas empresas, está atento a algumas startups também que estão atuando nessa área, e aproveito até para reforçar que a gente vai ter uma conversa aí entre a Bia e o time de investimento do fundo de investimento de Assistant. Acho que eles vão falar um pouquinho sobre esse tema aí de investimentos em startups, para onde que eles estão olhando, e esse é um tema que, obviamente, a gente está atento, mas sem um posicionamento ainda, sem uma previsão. Marco, Thalita, eu de fato preciso passar por outro painel. É um painel que já, pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês chegaram a ver, mas já vai entrevistar, nós vamos falar já com grandes empresas como Bradesco, Accenture, Drogasil, quer dizer, já grandes cases, foi o que a Thalita falou de caso de uso, que o Marco fala de fomentar o mercado, então já vamos começar. Tenho que dividir com vocês que para a gente é um grande orgulho, um sinal de prestígio tê-los aqui, não só como profissionais de renome, de respeito no mercado, mas evidentemente pelas duas empresas que vocês representam. Então queria agradecê-los muito pelo tempo, por estar aqui cedo com a gente, dividindo para essa audiência tão focada no nosso assunto. Se vocês puderem só dar um overview final de cada um, só para a gente fechar, que aí eu vou chamar o outro painel. Marco, começando com você. Obrigado e enfim, suas considerações finais aí. Eu que agradeço a confiança e para a gente é um prazer enorme estar apoiando esse evento, estar fomentando esse ecossistema. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm vindo a fazer e muito animado para ouvir aí de marcas que estão com cases concretos aí no Brasil, com casos de uso que eles consolidaram, e então é muito interessante a gente conseguir trazer não só as plataformas, mas também as marcas para contarem um pouquinho dos desafios, especialistas na área de user interface, pessoas que estão investindo no ecossistema. Então, acho que conseguiram juntar aí uma agenda muito, muito sólida. Então, parabéns e obrigado pela confiança e conte comigo e com o time do Google Assistente aí para próximas edições. Valeu. Thalita, para você a mesma coisa, quer dizer, a gente se conheceu mais ou menos há 6, 7 meses, quando você entrou. Acho que você deve estar já assoberbada, né, com esse mundo da voz tão rápido, eu vou dividir com vocês, quer dizer, uma coisa que eu não posso deixar, porque vocês veem que já estão ficando velhinho, então já vivi algumas outras revoluções. Eu, particularmente, nunca vi uma tecnologia que já começa com uma base instalada tão grande, né, e com uma evolução tão rápida. Eu trabalhei em mobile muito intensamente, em web, eu particularmente nunca vi, então também estou muito entusiasmado. Queria te agradecer pelo teu tempo e, por favor, suas considerações finais. Minha consideração final é muito agradecer você, Daniel, Júlio, Marco, compartilhando aqui essa mesa. Eu acho que, como você falou mesmo, eu me juntei ao time de Alexa há 6 meses e confesso que foi uma grande surpresa para mim, inclusive de já ver o tamanho de base instalada, o quanto realmente as pessoas já estão usando. Estou aprendendo muito, continuo aprendendo a cada dia, mas me sinto extremamente orgulhosa e motivada de estar trabalhando com alguma coisa que realmente é transformador
e traz tanta facilidade, tanta conveniência e tanto benefício para a vida dos clientes. E eu acho que a gente está só começando. Eu tenho certeza que vai ser a tecnologia que as pessoas vão adotar tanto e vão ver tanto benefício, daqui a muito pouco tempo a gente vai pensar como é que a gente vivia sem, né? Como a gente hoje tem isso com o smartphone. Eu não tenho a menor dúvida que eu já não consigo viver sem a minha Alexa, a ponto de que às vezes a gente vai para um final de semana, aluga uma casa, né, vai para um espaço, a Alexa está sempre na bolsa e vai junto com a gente. Então eu tenho certeza que, como a gente vai ver muitos brasileiros daqui a pouco, e isso abrindo muitas portas para o mercado, né? A gente falou de quanto que isso pode beneficiar a empresa, desenvolvedores, geração de empregos. Então, daqui para frente é só coisa boa. Muito obrigada. Pegando esse gancho seu, que acho que é importante, né? Acho que ajuda as pessoas a formatar um pouco como a entrada no mercado. Se a gente for comparar, por exemplo, o que aconteceu, eu lembro, eu repito isso, primeira vez que a minha mãe, ela devia ter, na época, 20 e pouco, ela devia ter a idade que eu tenho hoje, 40 e muitos anos, primeira vez que ela pegou um mouse. O mouse parecia que tinha vida própria. Eu lembro a primeira vez, 15 anos depois, minha mãe já com uns 60, espero que ela esteja vendo, que ela sabe que ela teve o celular touch. Ela ligava para todo mundo, ela botava no bolso, ela mandava mensagem, sabe aquelas mensagens X, Z, enfim, ela perdia o controle, depois ela se acostumou. E pode parecer assim, claro que todos nós somos suspeitos, estamos falando, trabalhamos com isso, mas eu preciso dizer, hoje vendo a minha mãe falando com o celular, ela tem smart speaker, ela usa o Google Assistente no celular e tem Alexa em casa, com Fire Stick. É impressionante como foi, ela não teve fricção alguma de uso. Ela usou de forma natural. É isso que me encanta. Acho que isso encanta todos nós. Então, exatamente o que você falou, Thalita, que esse troço, eu acho duas coisas. Isso que você falou, como a gente vivia sem, e também acho que daqui a muito pouco tempo a gente vai olhar para trás e falar, caramba, como evoluiu, como era rudimentar e esse troço andou rápido, né? Então é isso que a gente acredita, que os casos de uso vão se tornar ainda mais relevantes, mais inteligentes, e é para isso que nós estamos aqui, né? Então, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês puderem acompanhar mais um pouquinho, é o dia inteiro de palestra, ainda vamos falar muito de Alexa, falar muito de Google Assistant, vai ter muito debate ainda. Obrigado por vocês estarem aqui. E vou abrir já o próximo painel. Então, tá bom. Então, obrigado, Thalita. Obrigado, Marco. E agora vai entrar um anúnciozinho do Google e a gente entra novamente com o painel 2.